a companhia feminina de Jesus. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Susana e várias outras que o serviam com os seus bens. Parábola do semeador. Reunindo-se numerosa multidão que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de... Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, exclamavam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus fala em parábolas. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal palavra. Ele respondeu: a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Explicação da parábola do semeador. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que o ouvem. Mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento, e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com o coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Como receber e transmitir o ensinamento de Jesus. Ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que pensa ter, lhe será tirado. Os verdadeiros parentes de Jesus. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu:
Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A tempestade acalmada. Certo dia, ele subiu a um barco com os discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E fizeram-se ao largo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento no lago. O barco se enchia de água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, perecemos. Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente o vento e o tumulto das ondas apaziguaram-se e houve bonança. Disse-lhes então: onde está a vossa fé? E com medo e espantados, eles diziam entre si: quem é este que manda até nos ventos e nas ondas, e eles lhe obedecem? O endemoniado Gerazeno. Navegaram em direção à região dos Gerasenos, que está do lado contrário da Galileia. Ao pisarem em terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Boa noite, Josiane Lima. Havia muito que andava sem roupas e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Logo que viu Jesus, começou a gritar, caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus, com efeito, ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam-no com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, havia ali, pastando na montanha, numerosa manada de porcos. Os demônios rogavam que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos. E ele o permitiu. Os demônios então saíram do homem, entraram nos porcos e a manada se arrojou pelo precipício dentro do lago e se afogou. Vendo o acontecido, os que apacentavam os porcos fugiram, contando o fato na cidade e pelos campos. As pessoas então saíram para ver o que acontecera. Foram até Jesus e encontraram o homem, do qual haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em são juízo. E ficaram com medo. As testemunhas, então, contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. E toda a população do território dos Gerasenos pediu que Jesus se retirasse, porque estavam com muito medo, e ele, tomando o barco, voltou. O homem do qual haviam saído os demônios pediu para ficar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele se foi, proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. Cura de uma hemorroíça e a ressurreição. Todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Enquanto ele se encaminhava para lá, as multidões se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. Certa mulher,
porém que sofria de fluxo de sangue, fazia 12 anos que ninguém pudera curar. Aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua veste. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão te comprime e te esmaga. Jesus insistiu: alguém me tocou. Eu senti que uma força saía de mim. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo, caiu-lhe aos pés e declarou diante de todos por que razão o tocara e como ficara instantaneamente curada. Ele disse: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Ele ainda andava quando chegou alguém da casa do chefe da sinagoga e lhe disse: tua filha morreu, não perturbes mais o mestre. Mas Jesus, que havia escutado, disse-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Ao chegar à casa, não deixou que entrassem consigo, senão Pedro, João e Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e batiam no peito por causa dela. Ele disse: não choreis, ela não morreu, dorme. E caçoavam dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, tomando-lhe a mão, chamou-a, dizendo: criança, levanta-te. O espírito dela voltou e no mesmo instante ela ficou de pé, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram espantados. Ele, porém, ordenou-lhes que ninguém contasse o que acontecera. E Lucas capítulo 9, missão dos 12. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolhem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés, em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda parte. Herodes e Jesus. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo por alguns dizerem: é João que foi ressuscitado dos mortos. Boa noite, Maria de Lourdes. E outros: é Elias que reapareceu. E outros ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse: a João eu o mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas e queria vê-lo? Volta dos apóstolos e multiplicação dos pães. Ao voltar à parte, em direção a uma cidade chamada Betsaida. As multidões, porém, percebendo isso, foram atrás dele. E, acolhendo-as, falou-lhes do reino de Deus e aos necessitados de cura restituiu a saúde. O dia começava a declinar. Aproximaram-se os 12 e disseram-lhe: despede a multidão para que vão aos povoados e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto.
Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Replicaram: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, eram quase 5.000 homens. Ele, porém, disse a seus discípulos: fazei-os acomodar-se por grupos de uns 50. Assim fizeram, e todos se acomodaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele elevou os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E foi recolhido o que sobrou dos pedaços, 12 cestos. Profissão de fé de Pedro. Certo dia ele orava em lugar particular, cercado dos discípulos aos quais perguntou: quem sou eu no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente anunciar isso a alguém. Primeiro anúncio da paixão. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Só dizendo, gente, que se você não acompanha o canal, todo dia à noite eu faço live lendo a Bíblia em sequência. Começando do Novo e terminando o Novo, nós vamos para o Antigo. Condições para seguir a Jesus. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. A vinda do próximo reino. Eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus. A transfiguração. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo, que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo:
Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O endemoniado epilético. No dia seguinte, ao descerem da montanha, veio ao seu encontro grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver meu filho, porque meu filho único. Eis que um espírito o toma e subitamente grita, sacode-o com violência e o faz espumar. É com grande dificuldade que o abandona, deixando-o dilacerado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traze aqui teu filho. Estava ainda se aproximando, quando o demônio o jogou por terra e agitou-o com violência. Jesus, porém, conjurou severamente o espírito impuro, curou a criança e a devolveu ao pai. E todos se maravilhavam com a grandeza de Deus. Segundo o anúncio da paixão. Enquanto todos se admiravam de tudo que ele fazia, disse aos discípulos: Quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Quem é maior? Houve entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a a seu lado e disse-lhes: Aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Uso do nome de Jesus. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhes disse: Não o impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Subida para Jerusalém, má acolhida num povoado da Samaria. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutantemente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Exigências da vocação apostólica. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me.
Este respondeu: permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus.